Eh, Vocês sabem o que eu penso a respeito do Campeonato Paulista. Muito provavelmente sabem a minha opinião a respeito desse campeonato e deve ser até mesmo a mesma opinião que a sua. Mas esse Campeonato Paulista em específico, para mim, tem se tornado uma coisa especial e tem começado a passar um gosto, a ter um gosto especial por conta dessa mudança toda que está acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, passando pelo jogo, coletiva do Abel e o momento do Palmeiras. Então, bora lá, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? É, Bom, eu ia estar de camiseta do Palmeiras, hoje merecia mais do que qualquer momento estar com camiseta do Palmeiras para fazer esse vídeo, mas devido ao calor desse quarto aqui, desse estúdio onde eu tô gravando, às 2h44 da manhã, esse vídeo, é impraticável colocar camiseta de time nesse momento. Então tô com essa camiseta branca. Bom, justificativa dada, porque hoje merecia demais o manto, porque o momento é contagiante mesmo. É muito legal, me deixa muito feliz ver essa sinergia que está acontecendo tanto no Palmeiras dentro de campo, arquibancada e, enfim, bora pro vídeo. Bom, jogo. Palmeiras amassando o São Bernardo, como deveria ser. Um Palmeiras e São Bernardo, o Palmeiras tem sempre que amassar mesmo o São Bernardo, mas é claro que a gente tinha um pouco do pé atrás por conta do futebol ou da ausência do futebol que a gente estava demonstrando. O jogo tem o Estevam como figura central, mais uma vez, esse moleque é gênio, é craque, jogou muita bola, tem só 17 anos, mas não é à toa, é por isso que tá vendido já pro Chelsea pela fortuna que tá. Depois daquele primeiro golaço dele, eu acho que ele se encheu de confiança mais ainda e falou: Meu, dá a bola em mim que eu vou acabar com esse jogo. E foi o que ele fez. Deu caneta, fez fila, deu meia-lua, fez 2 golaços. Jogadoraço, craque da partida com todo mérito. Segundo melhor jogador da partida para mim e no momento o melhor meio-campista do Palmeiras, Richard Rios. A camisa 8 cai como uma luva para você. Você merece demais essa camisa 8 porque tem jogado muita bola. Muita gente diz: "Ah, ele é peladeiro, ah, ele é descompromissado, ah, ele é relaxado, ah, ele abusa". Primeiro que eu acho que ele abusa porque ele tem muita confiança e ele tem muita confiança porque ele tem muita qualidade. Para mim é um jogador muito diferente. É um jogador que a gente não tem reposição para ele, não é à toa. E é um jogador que faz o que ninguém faz. Primeiro que ele provoca quando tem que provocar, ele bate quando tem que bater e ele joga quando tem que jogar. Quando ele tem a bola no pé, ele ataca espaço, ele carrega, ele dribla e ele bate pro gol também, além do cruzamento, por exemplo, apurado que ele tem ali, cruzou a bola na cabeça do Flaco Lopes, que fez o gol. Flaco, que recebeu uma entrada criminosa, merecia sim o cartão vermelho. O VAR tinha que ter chamado para dar o cartão vermelho para o jogador do São Bernardo. E mesmo assim, o Flaco acabou fazendo um gol, jogando bem ou mal, falem bem, falem mal, mas o Flaco faz mais um gol na jogada que para mim é a principal do Flaco, é a mais forte dele, que é a bola aérea, de cabeça dentro da área, é onde ele é letal e para mim é onde ele deve ser melhor aproveitado pelo Palmeiras aí. Como um bom reserva, acho que agora vai se tornar um bom reserva para alguns jogos em específico que precisar de um cara mais alto, vai ser o Flaco Lopes. Isso pode ser benéfico porque pode tirar um peso muito grande das costas do Flaco. Emiliano Martinez, cada vez mais seguro, é um volante de contenção interessante. Hoje fez mais uma partida segura, roubou bolas, atacou os espaços, distribuiu o jogo ali no começo da construção das jogadas. Passe curto, passe simples. É claro que o São Bernardo não ofereceu muito risco, mas para mim, mais uma partida segura, parece um cara que vai se desenvolvendo, vai crescendo junto com esse momento da equipe. É um volante uruguaio de seleção da escola uruguaia. A gente sabe que a escola uruguaia é muito forte na marcação, é muito forte, é muito raçudo, e é isso que tem mostrado o Emiliano Martinez. O Mikael, a estreia do Mikael, o zagueiro canhoto que tanto o Abel queria. Antes do Mikael jogar, eu ficava me perguntando: pô, não é possível que seja tão imprescindível um zagueiro canhoto para jogar, não é possível que isso faça tanta diferença. Bom, vendo ele jogar, vendo um zagueiro canhoto jogar, de fato eu tenho que dar o braço a torcer e admitir que faz diferença sim. Mesmo tendo sido a primeira partida, mesmo tendo sido contra o São Bernardo, calma com o cara, mas faz diferença. Além dele ter uma boa saída de jogo, parecer ser um zagueiro bem seguro, que joga a sério, faz a diferença o cara jogar pela esquerda com a perna esquerda, porque ele não precisa virar o corpo, ele não precisa fazer um movimento antinatural. O passe no corredor fica muito mais simples para ele que é canhoto, e foi o que eu consegui ver hoje. De fato, facilita. Além dele ter dado bons passes longos ali, um pro Veiga, que o Veiga não conseguiu dominar no primeiro tempo, e um no segundo tempo que quase termina em gol, um cruzamento. Então me parece que
é um zagueiro que vai brigar pela titularidade. O próprio Abel deixa muito claro isso na coletiva, que ele vem para brigar por essa titularidade. E, sinceramente, eu acho que a zaga que a gente viu hoje deve ser a zaga titular na maioria das partidas do Palmeiras. O Bruno Fux também faz a sua estreia entrando no segundo tempo, justamente no lugar do Mikael, que sentiu cãibra, segundo o Abel, né? E para mim é isso que vai ser o Bruno Fux. O Bruno Fux tem uma qualidade na saída de jogo também, era meia, ele mesmo falou disso na coletiva de apresentação dele. Deu uma boa bola longa, se eu não estou enganado, acho que foi a bola longa do gol anulado do Estevão. Se não foi, tudo bem, mas foi um outro passe, uma bola longa que ele achou, encaixou muito bem. E me parece que ele vai ser isso, vai ser aquele pau para toda obra, vai ser o zagueiro reserva que sempre que precisar vai entrar no time do Palmeiras, não vai ligar de ficar na reserva, sabe que tá buscando seu espaço, tem uma temporada para mostrar um bom futebol e quem sabe o Palmeiras adquirir esse jogador, mas ele tá ali realmente para compor o elenco, para dar mais qualidade na saída de jogo. E o Abel colocando ele já no segundo tempo mostra que vai utilizar sim o Bruno Fux, que vai dar oportunidade para ele, que conta com ele. E aproveitando nisso, já pulando para a coletiva, o Abel deixa muito claro que Fabinho e Naves devem mesmo estar de saída. Quando perguntam a respeito do Abel, pro Abel, a respeito do Lucas Evangelista, ele dá uma despistada ali na resposta, mas ele deixa muito claro que o Fabinho quer sair, que o Fabinho quer mais minutos para jogar e precisa jogar, precisa se desenvolver, e para isso ele vai precisar ir para outro lugar, porque de fato no Palmeiras, com o Aníbal Moreno e com o Emiliano Martinez, o Fabinho vai jogar muito pouco. Ele seria a terceira linha aí no time do Palmeiras a fazer essa função e jogaria muito pouco. A mesma coisa acontece com o Naves, e aí realmente é uma pena, porque o Naves, para mim, é um baita de um zagueiro. Nesse momento pode ser até o zagueiro que vive melhor fase no Palmeiras ali, em atividade, mas, por outro lado, é o que eu falei, um zagueiro canhoto pela esquerda faz diferença, e o Mikael é esse zagueiro canhoto pela esquerda. O Mikael tá pronto, o Mikael é novo, vai se desenvolver, o próprio Abel disse que ele vai brigar pela titularidade, e o Naves até ficaria no Palmeiras se dependesse só do Abel Ferreira, mas ele ficaria nessas condições de ser um cara que vai brigar pela segunda ou terceira linha. E por que segunda ou terceira linha? Porque é muito difícil hoje ele tomar uma vaga do Murilo, que o Abel já declarou que é a primeira linha, e faz uma linha de zaga muito forte com o Mikael. É muito difícil ele tirar a vaga do Gomes. O Gomes, o Abel até cita que vai jogar, tem jogado muito pelo Palmeiras, muito pela seleção. Os anos têm passado para o Gomes, ele fala a respeito disso, tem ficado mais velho. Então me parece que o Gomes vai ser um cara que alterna entre time titular e time reserva, vai descansar bastante nessa. Descansar, entre aspas, vai ficar bastante no banco de reservas nessa temporada. E quando você pensa num Gomes no banco de reservas, que é um xerifão, que é um cara experiente, que é um cara de chegar à madeira, que é um zagueiro de confiança que você tem. Quando você tem o Bruno Fux, que é um zagueiro que acabou de chegar e que você diz que tem uma grande saída de jogo, que tem muita qualidade na saída de jogo, fica muito difícil pro Naves brigar por uma posição aí. Principalmente o Naves querendo ter minutagem. Se o Naves estivesse de boa com os poucos minutos que ele tá jogando, ele ficaria. Mas é claro que é impossível isso. O cara quer jogar. O jogador de futebol quer se desenvolver, quer jogar e ele vai fatalmente sair do Palmeiras. Até porque eu fico pensando, num jogo que precisa entrar um zagueiro para segurar de repente um atacante feito Hulk, você colocaria o Naves ou você colocaria o Gomes para entrar no segundo tempo, numa partida decisiva, no mata-mata ou num jogo importantíssimo de Campeonato Brasileiro, precisando segurar um atacante como o Hulk? Quem você colocaria? O Naves ou o Gomes? Eu acho que nessa eu fico numa dúvida, mas o Gomes acaba levando vantagem pela experiência que tem, pelo que representa, pela moral que impõe, mesmo atravessando o momento técnico em declínio, ainda assim conta com todos esses fatores e, infelizmente, o Naves vai acabar sendo perdido pelo time do Palmeiras e vai ser negociado porque quer jogar mais. Então esses são os pontos aí negativos que ele deixa a respeito das saídas de atleta. Depois ele diz a respeito de um ponto muito legal, que é o Palmeiras fazendo negócio com os grandes clubes da Europa. E de fato, o Palmeiras faz mesmo negócios com o Manchester City, negócios com o Chelsea, com o Real Madrid e agora faz com o Barcelona também. Eu acho que o Palmeiras já tinha aprendido a fazer isso na venda de atletas. O Palmeiras tem um bom relacionamento na venda de atletas, tem conseguido vender os seus atletas
por um valor muito bom, eliminou o mercado intermediário. O Palmeiras não precisa mais vender para Portugal ou para Ucrânia ou para a Rússia para conseguir com que esses atletas entrem na Europa. Agora o Palmeiras pode vender direto os seus atletas topo de linha, a sua primeira classe ali de atletas revelados na base. O Palmeiras já consegue vender para os clubes de primeiro escalão da Europa por valores muito importantes, substanciais, por valores altos mesmo. E isso de fato é de se orgulhar. É muito bacana porque você vê a mudança de patamar que o Palmeiras vai se encaixando, o salto que o Palmeiras vai dando e a contratação que o Palmeiras faz também do Barcelona, do Vitor Roque. Eu acho que significa muito isso. E o Abel fala, pô, se você vende jogadores de 60, 70, você tem que necessariamente contratar jogadores de 20, de 25, porque você vai subindo o seu sarrafo aos poucos, e eu acho que o caminho é por aí. Cada vez mais você vai vendendo por mais, e cada vez mais você vai colocando jogadores mais qualificados no seu elenco, ao ponto do Palmeiras conseguir e buscar um jogador lá no Barcelona, e esse é o ponto central que eu quero falar a respeito disso, porque tem essa mudança de ambiente dentro do Palmeiras que para mim diz muito em respeito disso. Mas antes, o Abel acaba falando sobre a questão do torcedor comprar uma narrativa dos formadores de opinião. E aí ele cita formadores de opinião, tanto os jornalistas da mídia tradicional, quanto também as pessoas que têm um blog, que ele sempre falou, ou então um canal de YouTube, uma câmera, um celular e seguidores. Eu concordo e discordo. Eu acho que sim, existem narrativas que influenciam de maneira pesada, como por exemplo a narrativa do Mauro César Pereira, que já coloca um peso gigantesco em cima da contratação do Vitor Roque, dizendo que se o Vitor Roque não render como o Endrick rendeu em 2023, a contratação do Vitor Roque já é um fracasso. O Vitor Roque já será um fracasso caso ele não renda porque ele custou muito caro. E eu acho que essa é uma narrativa nociva, que de fato acaba influenciando muito a opinião de alguns torcedores para se o Vitor Roque não marcar 200 gols por temporada, significa que ele foi uma péssima contratação porque ele custou muito caro. E isso eu acho uma narrativa nociva. Agora, com relação ao futebol praticado pelo Palmeiras nos últimos anos, principalmente na temporada passada, a forma como o Palmeiras foi eliminado para Botafogo e Flamengo, a não movimentação da diretoria para reforçar esse elenco, o distanciamento da diretoria, da comissão técnica, Abel, com algumas declarações que você deu também muito ruins, péssimas mesmo, como por exemplo, estar feliz com a eliminação porque teria mais tempo para poder conhecer a cidade. Esse tipo de declaração, a famigerada declaração do torcedor de verdade, a ausência de um bom futebol, a ausência de reforço, eu acho que isso tudo fez com que o torcedor começasse esse ano desconfiando da equipe. Fez com que eu, por exemplo, começasse esse ano desconfiando da equipe, cobrando muito mais da equipe, cobrando muito mais um trabalho seu, um trabalho da diretoria. Porque houve todos esses aspectos que o torcedor enxergou, porque o torcedor estava acompanhando. A gente não esquece que é uma época mais vitoriosa, que é a época mais vitoriosa da história do Palmeiras. A gente não esquece que o clube está bem, mas você mesmo na coletiva admitiu a necessidade desse torcedor, entre aspas, que você mesmo chamou, de chato. Porque esse cara mantém o nível do time sempre alto, esse cara mantém o time sempre andando para frente. E era isso que a gente sempre faz. O torcedor que critica, o torcedor que questiona, o torcedor que cobra, eu acho que ele quer o mais alto nível, ele quer sempre o time dele no topo. E a gente estava vendo cair. Caiu o rendimento dentro de campo, como eu falei, a sinergia entre torcida, time e diretoria cada vez mais distantes, e principalmente algumas declarações que você deu também que foram muito infelizes, para dizer o mínimo, né? Foram muito infelizes e inaceitáveis algumas dessas declarações que você deu. Isso tudo fez com que o torcedor começasse esse ano descrente, porque esse ano começou parecido com o que terminou o ano passado. Então eu não acho que necessariamente a narrativa de algum jornalista ou a narrativa de algum criador de conteúdo, de algum blogueiro ou de qualquer outra coisa nesse sentido que você queira ter dito, foi que influenciou o torcedor a desacreditar do time do Palmeiras e do momento que o Palmeiras estava passando. Agora, o que muda isso tudo? Você disse que nada, o Abel, na opinião dele, nada mudou, porque os jogadores que jogaram hoje são os mesmos que já estavam aí. As contratações não mudaram, mas mudou sim. Mudou. E o que mudou foi a contratação do Vitor Roque. E não porque é o Vitor Roque simplesmente, não é porque eu acho que o Vitor Roque agora vai ter que ser o Pelé
tá? Não é isso que eu tô querendo dizer quando eu digo que a contratação dele mudou tudo. Não acho que ele vai ter que render absurdo, vai ser um jogador estratosférico. Mas é óbvio que ele vai ter uma cobrança muito grande pelo valor que foi investido. E é óbvio que a gente tem uma expectativa muito grande. Eu tenho certeza que vai ser atingida porque é um baita jogador. Mas o movimento que foi feito em cima do Vitor Roque é o que trouxe essa mudança. Porque ela significa a diretoria investindo, um time mais forte, um ambiente renovado, uma perspectiva diferente. Você vê uma torcida mais animada. Uma torcida mais animada é uma arquibancada inflamada, como você viu lá no estado de São Bernardo e você mesmo elogiou. E o Abel mesmo ele cita os pilares de uma cadeira como sendo comissão, jogadores, diretoria e torcida. Esses são os pilares de uma cadeira. Ele diz que se por acaso uma das pernas da cadeira não tiver na mesma sintonia, não tiver alinhada com as outras, a cadeira fica meio bamba e aí fica difícil de sustentar de pé. E de fato é isso mesmo. E ele também cita que a torcida é a alma de um clube, é a alma de um time. E que se a torcida estiver doente, esse clube também estará doente. Eu concordo 100% com isso. Eu peço para você, me cita um grande clube vencedor que não tenha torcida, que tenha torcida pequena ou que a torcida não esteja junto com o time. Eu desafio você a citar um clube nessa situação. E de fato, esse distanciamento da torcida com o elenco, com a comissão e com a diretoria era evidente. Era evidente, porque a torcida, e aí eu falo por mim como torcedor, não conseguia enxergar nenhum desses pontos. Não conseguia enxergar a diretoria trabalhando para reforçar esse elenco, não conseguia enxergar uma comissão motivada que estivesse a fim de trabalhar nesse time e não enxergava um bom futebol dentro de campo. E aí você vê como as contratações que o Palmeiras tem feito, claro, jogadores promissores, né, como o Mikael, apostas como o Emiliano Martinez, mas que já dão uma cara nova pelo simples fato de serem novos jogadores chegando, com um outro ímpeto, com uma outra vontade, mas principalmente a contratação dos grandes jogadores, como foi o Paulinho. Posso considerar o Facundo numa escala mais baixa, Facundo como o primeiro degrau, o Paulinho depois, e o terceiro degrau, o Vitor Roque. Isso tudo simboliza que está sendo feito um investimento. Isso muda a visão para o futuro, muda a expectativa do torcedor e, consequentemente, muda o ânimo. E a torcida, como é a alma do clube, se a torcida tá bem, se a torcida tá feliz, pode ter certeza que o clube vai estar melhor, que o time vai estar melhor, o elenco vai estar mais abraçado. Prova disso é a brincadeira, a piada, o meme que a Leila Pereira tem lá do Estão Mais Calmos. A primeira vez que ela fez isso, um time mal, brigando para se classificar, ou melhor, tendo se classificado na Bacia das Almas, sem nenhum indício de que aquilo ia mudar, ela faz aquela piada. E se você olhar os comentários que tinham nas postagens que a Leila fazia sobre os jogos, postagens da escalação, de momentos dos jogos, era totalmente pesado. Os comentários eram totalmente de ódio mesmo. Era tipo xingando, era tipo cobrando, era tipo desejando coisas ruins e etc. Era essa a relação que estava. Agora, depois dessa contratação, ou seja, depois que mostrou que fez o investimento, que está transformando o time num time mais forte, olha os comentários das postagens que a Leila fez brincando de novo com a mesma piada. Você vê mais claro que isso não existe. A mudança de relacionamento, a mudança de ambiente. E para mim é isso que está significando esse Campeonato Paulista. Começa a mudar, começa a mostrar de novo uma sinergia entre torcida, entre elenco, entre comissão e entre diretoria. O Abel hoje na coletiva, por mais que no final ele tenha ficado um pouco bravo, mas o Abel hoje me parecia mais leve. Eu não sei se você sentiu isso também, mas eu senti um Abel muito mais leve, muito mais feliz. Porque ele vê e ele sabe que está sendo feito um investimento, ele sabe que a perspectiva é muito boa. Todo mundo que gosta de futebol, a torcida que ama futebol, consegue notar isso. E você vê que quando isso acontece, o ambiente muda. E é por isso que eu digo que esse Campeonato Paulista começa a ter um gosto diferente. E para finalizar aqui, eu vi
um conteúdo do Donati que ele fez, né? Vocês conhecem o Donati, não preciso falar quem é aqui, que tem o canal Avante Palestra, que era da TV Alviverde e que tem é ainda, eu acho, da TV Alviverde, e que faz lives com o Fernando também, do Insta Verde, do NOQD, enfim, vocês conhecem. Ele tem um conteúdo que fala a respeito no Instagram dele sobre efeito borboleta. Que uma ação acontece para que no final aquilo seja o desfecho perfeito, ou o desfecho condizente com aquela ação. E que tudo tem uma justificativa. E talvez a não vinda do Andréas Pereira, a não vinda do Claudinho, a cobrança da torcida, o ambiente terrível que estava e essa mudança toda com a vinda do Vitor Roque, que só é possível por conta desse barulho todo que aconteceu antes, talvez seja esse efeito borboleta que no final vai culminar para um desfecho perfeito do jeito que tinha que ser. Talvez se a torcida não tivesse cobrado, talvez se a torcida não tivesse xingado, talvez se a Leila não tivesse feito a piada de mau gosto no momento errado, a piada, na verdade, no momento errado, talvez se o Andréas Pereira tivesse vindo, ou se o Claudinho tivesse vindo, talvez a gente não estaria passando por esse momento de mudança de perspectiva, por esse momento de sinergia que a gente está vivendo agora. Então eu achei um conteúdo muito interessante, porque é isso que simboliza para mim esse Campeonato Paulista. Começa a tomar um gosto especial, porque me parece a retomada desse Palmeiras vitorioso dos últimos anos, a retomada de uma confiança dos 4 pilares da cadeira, dos 4 pés aí, das 4 pernas da cadeira que o Abel tanto fala. E talvez eu esteja até um pouco emocionado aqui, esteja um pouco até feliz demais, mas é que o momento é esse. A minha perspectiva, a minha visão nesse momento é essa. E eu fico muito feliz com isso, porque, como eu falei, não tenho compromisso com a crítica nem com o elogio. Eu tenho um compromisso em ver o Palmeiras bem, velho. Em falar o que eu acho que eu tenho que falar para ver o Palmeiras bem. E o Palmeiras estando bem é o que me importa. E nesse momento vamos muito bem. Obrigado. Então é isso. Um ótimo domingo para você. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o like se ainda não deixou. E deixa o teu comentário a respeito disso tudo. E avante palestra. Sempre.